Já estou gravando. Muito bem, vou compartilhar então aqui a minha tela. Quero combinar o seguinte com vocês. Dúvida? Abre o áudio. Professor, não entendi, repete. Tranquilo, tá? Eu sempre digo isso, eu sou pago também para tirar as dúvidas, né? Então não me arranca pedaço. Eu gosto de responder as perguntas dos alunos, tá? Então ninguém precisa ficar assustado, pô, não vou perguntar, porque... Não. Pode perguntar quantas vezes quiser. É natural. Ter dúvidas é natural, tá? Eu não sou o papa que chego aqui, abro a boca e ensino e todo mundo entende, né? É natural que haja deficiências de compreensão, né? Às vezes eu sou um mau explicador, então tranquilo para perguntar. Outra coisa que eu quero pedir é o seguinte: alguns de vocês não gostam de abrir áudio. Então, como eu gosto de ver a minha tela inteira, a tela do meu quadro inteira, então eu não fico aqui partilhando a tela do Meeting, tá? Então, vai haver pessoas que querem fazer pergunta pelo chat. Eu preciso que as outras pessoas que estão com o microfone me avisem. Professor, tem uma pergunta no chat lá, de fulano. Aí eu vou sair lá do meu quadro e vou vir para cá ver qual é a dúvida de fulano. Tá bom? Então vamos lá. Rapaz, deixa eu ver aqui o que houve. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Agora sim. Nossa, Sim, professor. uma pane geral aqui. Vamos lá. Professor? Estão vendo o meu quadro? Oi, pois não? Ah, certo, tô ouvindo. Dá pra ver o quadro sim. Beleza, pronto. Então, pessoal, primeiro a gente vai ver, nossa aula de hoje a gente vai ver três coisas. Primeiro,
quem já assistiu os vídeos da aula 1, vai ver, da aula 2, aliás, vai ver que é mais ou menos um repeteco do que está lá, tá? Mas a gente, dentro, como eu acredito, pelas estatísticas que eu vi lá, acho que nem todos assistiram, então a gente vai repetir aqui, tá? Então a gente vai ver basicamente 3 coisas. A primeira coisa, a noção de limite. De uma variável, na verdade. Número 2, noção de limite de uma função. E número 3, as propriedades dos limites. Esse é o nosso horizonte da aula de hoje. Pode ser que não dê tempo, mas é a nossa meta, tá? Então, pelo que eu vi lá, se aqui, digamos, talvez sejamos 40, alguma coisa desse tipo, eu vi lá que não chegou a 10 o número de pessoas que assistiram o vídeo que foi postado lá. Então, essa explicação aqui, a repetição do que a gente falou lá é bem colocado aqui, né? Então, eu costumo usar... vocês estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Estou vendo. Maravilha. Então eu costumo usar um exemplo que é de um controlador de velocidade para explicar a noção de limite de uma variável. E nesse caso aqui, a minha variável é a velocidade. Tá? Como é que esse controlador de velocidade age? Eu quero que o meu carro estabeleça um limite de velocidade igual a 80 km por hora. Então, minha velocidade atual é 60 km por hora, por exemplo. Tá? E eu começo a acelerar. Então eu tenho aqui o tempo. Não importa se esses instantes de tempo estão em segundo, ou em milissegundo, ou em décimo de segundo, não importa. Tá? Então no instante zero a minha velocidade é 60. E o que é que esse controlador vai fazer? Eu piso no acelerador e ele vai permitindo, em cada passo de tempo, que a velocidade seja igual à soma dessa velocidade 60 mais a metade do que falta para 80. Então, no instante 1, eu estou em 60, quero ir para 80. De 60 para 80, falta 20. Então, ele vai permitir que eu adquira 10 km por hora. Então, eu vou para 70. Tá? No instante 2, de 70 para 80, falta 10. Então, ele vai permitir que eu adquira mais 5. Eu vou para 75. No instante 3, de 75 para 80, falta 5. Ele vai permitir que eu adquira mais 2,5. Portanto, minha velocidade vai para 77,5. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte. Nesse passo que vai esse assunto aí,
em que instante de tempo é que a velocidade será igual a 80? Nunca, professor. Seria num estado de infinito, no caso. Não, nem no infinito não vai ser. Nem no infinito não vai ser. Igual não vai ser. Por que que não vai ser igual? Porque sempre vai faltar uma metade. Porque eu só permito que ele vá a metade do que falta. Eu não permito que ele avance tudo. Né? Então sempre vai haver uma metade faltando. Né? Então a velocidade nunca vai ser igual a 80. Pergunta 1 foi respondida. Agora a pergunta 2. A velocidade está se aproximando sempre mais de 80? Sim. Sim, senhor. Ela está sempre crescendo, crescendo, crescendo e sempre se aproximando mais de 80. Então, aliás, é exatamente a noção de limite. Ou seja, eu digo que V tende a 80. Ou seja, V está se aproximando de 80. O limite da velocidade é 80. Por quê? Porque a velocidade está sempre mais e mais e mais se aproximando de 80. Mas, apesar dela estar sempre se aproximando cada vez mais de 80, a velocidade será sempre diferente de 80. Então a gente costuma dizer que o módulo da velocidade subtraído de 80 sempre será menor do que um número que a gente chama de... Essa aqui é a letra grega delta minúscula, tá? Mas isso aqui eu chamo de um infinitésimo. Todo mundo consegue entender o que é um infinitésimo? Seria a menor unidade. Seria a menor unidade possível? Mais ou menos isso. Eu costumo dar esse exemplo aqui, ó. O que é um décimo? Um número dividido por 10. É 1 dividido por 10, não é? É um décimo, não é? Exato. O que é um centésimo? 1 dividido por 100. O que é um milésimo? 1 dividido por 1000. Isso. O que é um infinitésimo? 1 dividido pelo infinito. Agora, infinito é um número muito grande ou é um número muito pequeno? Infinito. Muito grande. Muito grande. Muito grande, absurdamente grande, certo? Então, o infinitésimo, ao contrário, é um número muito pequeno. Agora, infinito é um número arbitrariamente grande, absurdamente grande, beleza. Mas ele é um número fixo? Não. Não. Não é. Isso significa que infinito é um número ilimitadamente grande, ou seja, é um número que ele cresce à vontade, ou seja, ele além de ser absurdamente grande, é arbitrariamente grande, certo? E ao contrário, o infinitésimo é arbitrariamente pequeno, mas é diferente de zero e positivo. Então, se esse delta daí é um número muito pequeno,
sem ser fixo, ou seja, ele é um arbitrariamente pequeno, e o módulo de V menos 80 é ainda menor do que esse número muito pequeno, V está se aproximando de 80? Sim. Sim. Então é exatamente essa a noção de limite de uma variável. Eu sei que a variável está sempre se aproximando mais e mais e mais daquele valor, mas ela é sempre diferente, no caso desse exemplo, sempre diferente de 80. Então, quando eu digo que V tende a 80, se eu digo isso e eu anoto assim com essa setinha, V tende a 80, isso significa, ao mesmo tempo, significa que V é diferente de 80. Então, esse fato de ser diferente de 80, ou diferente de L, limite L, vai trazer implicações importantes mais adiante no nosso curso. Daqui a pouco, já na próxima aula já. Tá? Então entenderam a noção de limite de uma variável? Sim. Sim. Sim, professor. Certo. Beleza. Então agora eu vou apagar esse quadro aqui e vamos para o limite de uma função agora, para a noção que eu tenho que ter do limite de uma função. Então vamos lá. Agora, pessoal, eu vou dizer assim, ó. Limite quando x tende a b de f de x é igual a L. Tá? Então agora, é claro que se y é igual a f de x, então dizer que o limite quando x tende a b de f é igual a L, também é dizer que o limite quando x tende a b de y é igual a L, tá certo? Porque y é f de x. Perfeito? Então, a partir de agora, isto não está mais em discussão. Ou seja, eu sei que x tende a b, ou que x tende a A, ou que x tende a 2, eu não tenho mais dúvida disso. Tá? X, essa informação aqui está garantida. O que eu preciso saber é quanto vale esse limite aqui. Agora a questão é essa. Nós vamos sair do limite da variável e agora vamos para o limite da função. Então, para determinar o limite da função, a pergunta é: o que acontece com a variável y quando x se aproxima de b? A pergunta a partir de agora, até a primeira prova, é essa. Agora, eu sei que x tende a b. Eu não tenho mais essa dúvida. Agora, quero saber o que acontece com y quando x tende a b. Tá certo? Então, isto será verdade, ou seja, o limite quando x tende a b de f de x vai ser igual a L. A explicação é muito simples. X, y. Aqui eu tenho dois casos. O limite de f vai ser L quando x tende a b, se na hora que eu aproximar x de b,
y se aproxima de L. Tá? Ou seja, se x pertence à vizinhança de B, então y pertence à vizinhança de L. E observe que o meu vizinho não sou eu. Certo? Aos meus vizinhos. Os meus vizinhos não moram na minha casa. Tá certo? Os meus vizinhos moram na casa deles. Então, quando eu digo a vizinhança de B, exclui o ponto x igual a B. Tá claro isso? Pode repetir, professor? Sim, tá beleza. Ó, o que eu disse foi o seguinte, ó. Os meus vizinhos, eu moro numa casa, certo? Aqui no meu prédio, eu tenho 4 apartamentos por andar, certo? Então, eu moro num apartamento, eu moro no 301, os meus vizinhos do 302, 303 e 304, eles moram na casa deles, pô. Certo? Quem mora na minha casa sou eu. Então, quando eu me refiro à minha vizinhança, quando eu falo dos meus vizinhos, eu não estou falando de mim. Eu estou falando deles. E eles não se confundem comigo. Tá certo isso? Sim. Senão eu diria nós. Eu não falaria dos meus vizinhos, eu falaria nós. Aí eu estou incluso. Mas quando eu digo, os meus vizinhos não prestam. Não é? Claro que não é o caso, mas eu falo, os meus vizinhos não prestam. São eles que não prestam. Né? Nós não prestamos. Aí eu estou dentro. Certo? Então a mesma coisa. Quando eu falo da vizinhança do ponto x igual a B, eu estou excluindo x igual a B. Tá certo? Então, se x pertence à vizinhança de B, então, por outro lado, x tende a B. Certo? Agora repare nesse outro exemplo aqui do lado. Esse exemplo é mais elucidativo do que o primeiro. Eu estou aproximando x de B, e ao aproximar x de B, y está tendendo a L, mas f de B não existe. Olha que legal. F de B não existe porque essa bolinha está aberta aqui. Então isso significa que f de B não existe. Mas o limite, quando x tende a B, de f de x é igual a L. Mas f de B não é L. Por que que o limite quando x tende a B é igual a L? Por quê? Alguém me ajuda? Eu não entendi a pergunta, professor. Pelo que eu entendi, professor, no caso, é porque seria questão de limite mesmo. Eu tende também a L, mas nunca seria L, no caso, porque é como se fosse um parâmetro. Vai para ficar para y isso não é importante. Para y isso não é importante. Para x sim. Para y pode ser, mas não é importante. Mas para x, definitivamente, x está se aproximando de B sem ser igual a B. Certo? Então a pergunta foi: f de B não existe. Que é um conjunto não pertence, né? Isso. Ou seja, x não pode ser igual a B. Porque não vai existir um valor de y. Porque aquela bolinha ali está aberta. Não está pintada. Ou seja, ali tem um vazio. Por isso f de B não existe. Certo? Mas se f de B não existe, por que
o limite quando x tende a b é igual a L, se f de b não é L, Porque ele não seria de qualquer forma? como assim de qualquer forma? Professor, Porque como ele tende, então ele nunca será. isso, ele tende a se aproximar, mas nunca vai alcançar exatamente aquele valor. Então, como Que o f de valor? b Que ele vai valor? ser O valor de. o valor de L. Isso. Não. Vamos fazer o seguinte, ó. Essa questão de estar se aproximando de L, por enquanto, não é importante para y, mas para x sim. Ou seja, x passeia ali na vizinhança de b, mas nunca entra no ponto x igual a b. Ou seja, x nunca vai estar em cima de b. Vai estar sempre ali na cercania, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho, mas nunca será igual a B. Professor? No caso, x nunca pode ser b, mas y pode ser L. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, que a gente vai ver já já, se der tempo, claro, né? Porque eu não tenho pressa também. Não quero deixar ninguém seguir adiante sem entender, ó. Y, função constante, ó. C. Ó, 2 aqui, por exemplo. 2. X está se aproximando de 2, mas para qualquer que seja x próximo de 2, y é igual a c. Então aqui nesse caso eu digo o limite quando x tende a 2 de f de x é igual a c. Mas agora, isso que você falou, às vezes é verdade, está se aproximando de c. Mas nesse caso, y é igual a c. É por isso que eu não vou me ligar muito em y. Deixa o y quieto. Eu quero saber se f de b não existe, por que que o limite quando x tende a b de f é igual a L. E é muito simples a explicação. A explicação é como se eu pegasse um raio aqui, um raio que eu digo raio de circunferência, tá? Não o raio de tempestade. X e Y. Tá? Eu tenho aqui, ó, esse ponto aqui é vazio, aqui é B, aqui é equivalente a L, mas f de B não existe. Certo? É como se eu estabelecesse um raio aqui. Lembra do delta? Então eu vou pegar aqui, ó, um raio igual, um diâmetro, aliás, ó, igual a 2 vezes delta. Tá? E eu só vou permitir que x fique aí dentro desse raio. A pergunta é, se x for sempre dentro desse raio, y vai também estar dentro de um outro raio pequeno? Sim. E esse raio pequeno é em torno de L? Sim. Isso. Então, y tende a L quando x tende a B. É simples assim. Eu aproximo x de B e usando as palavras, só para que vocês possam entender, embora não seja importante, mas usando as palavras de alguém que falou aí, que eu não estou vendo lá a tela do meeting, não sei quem foi que disse, mas nesse instante serve para a gente, e y está se aproximando de L, ou seja, eu estou concentrando x em torno de B e y está se concentrando em torno de L, sem ser igual a L, como você falou. Certo? Apesar de f de B não existir. Por que que o limite existe? Porque quando x tende a B,
Lembra que x é diferente de b? Sim. Sim, sim. Pronto, então é simples assim. Ou seja, eu vou permitir que x fique ali dentro daquele intervalo bem pequenininho. Aquele 2Δ é um intervalo muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Então eu só vou permitir que x fique nesse intervalo. E y também fica dentro de um intervalo pequenininho em torno de L. Então, nessas condições, x se aproxima de b sem nunca ser igual a b e y se aproxima de L. Pode falar. É porque o senhor está apresentando aqui uma situação em que f de b não existe, mas existe e limite quando x tende a b é igual a L. Existe alguma situação que limite de x tendendo a b vai ser diferente de L? Sim, claro. Posso dar alguns exemplos aqui, ó. Eu não gosto de usar na primeira aula esses exemplos, porque costuma confundir, né? Mas vamos ver aqui, ó. Opa. O que interessa é o gráfico. X, Y. Então eu tenho essa função aqui, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo real. Eu vou tirar x daqui e vou botar t. T o tempo. Tá? E aqui, em vez de y, eu vou colocar s. Então, ó, chave, liga, desliga. O interruptor da luz da sua casa. O modelo matemático dele é esse aqui, ó. Para t menor do que zero, não passa corrente, porque você deixa ele desligado lá, certo? Aí ele vem aqui, ó. E aqui é aberto. Quando chega em t igual a zero, você liga ele. Aí começa a passar corrente. Esse é o modelo matemático da chave liga-desliga. Esse é o interruptor clássico de luz. Eu meto o dedo lá na parede, ligo, aparece luz, eu desligo, desaparece a luz. Então o modelo matemático é esse. Para t menor do que zero, S igual a zero. Para t maior ou igual a zero, S igual a 1. Tá? Então vamos lá. Eu vou me aproximar de zero. Tá? Vou botar aqui o meu intervalinho delta, em torno de zero. Pronto, eu só vou ficar aqui dentro. Y está tendendo para quanto? Ele tende a 1? Sim, pela direita. E pela esquerda? Pela esquerda ele tende a zero. Pronto, então você concorda que eu não consigo diminuir à medida que eu vou diminuindo aqui. Vou fazer um desenho maior. Eu vou diminuindo o delta de x, mas o infinitésimo de y não diminui. Ó, aqui eu tenho, aliás, t e s. É assim, certo? Então aqui vou botar um pedaço grande, ó. Só para ficar mais claro. Eu vou diminuindo o delta de t, ó, ou seja, o infinitésimo em torno de zero, esse aqui de t, ó, era desse tamanho. Eu diminuí para esse. E vou diminuindo. E o delta de S diminui?
Não, permanece mesmo. Permanece igual a Não. grandão aqui, ó. Ele não diminui, certo? Porque é Então constante? esse limite aqui... Oi? É porque é constante? Constante o quê? É a linha. Eu olho aqui para o lado esquerdo, ó, eu vejo que eu estou aqui em cima do zero, não estou? E o lado direito eu estou em cima do 1, não estou? Uhum. Vamos dar a contrapartida aqui no outro caso, ó. B, L. Vou começar de novo com um pedaço bem grande. Esse pedaço grande, tem um pedaço grande aqui de Y também. Aí eu diminuo o pedaço de X, diminuo o pedaço de Y também? Nesse caso diminui. Sim. Então, e aqui diminui? E aqui diminui? Não. Não. Sim. Vai permanecer o mesmo. Não diminui. Então eu vou dizer isso aqui, ó. Limite quando t tende a zero de S de t não existe. Tá? Que eu vou aproximando t de zero, mas o S ali, ou o Y, né? Podia ser Y, né? Ele não se aproxima, não o intervalo, não existe um infinitésimo de S. Ou seja, eu não consigo fazer com que ele se aproxime de um número. Não consigo. E é justamente por causa disso que uma variável não pode ter dois limites. Só pode ter um limite. Porque repare, ó, para que x, ó, tem alguém com o áudio aberto aí. Se quiser fazer pergunta, fica à vontade, mas se não, desliga, senão atrapalha. Ó, para que x tenda a b, o módulo de x menos b tem que ser menor do que delta, e delta, como a gente falou, é o infinitésimo. Tem que existir um valor de x, qualquer que seja o delta que eu escolha, por pequeno que seja, tem que existir um valor de x, a partir do qual todos os consequentes, ou seja, todos os que vêm depois daquele valor, satisfazem essa desigualdade. Independente de quão pequeno seja esse infinitésimo. É o que acontece com aquele exemplo da velocidade. Certo? Eu estou apertando o acelerador, não estou? O tempo está aumentando, não está? Sim ou não? Sim. Está aumentando. Estou apertando o acelerador, o tempo está aumentando e a velocidade também. Certo? Agora vamos pensar juntos. Vamos imaginar que a velocidade não diminuísse, aliás, não aumentasse de metade em metade. Mas aumentar, vamos deixar de metade em metade mesmo, tá? Ela está aumentando, 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 aumentando. Agora vamos imaginar que eu estabeleci um delta igual a 1 milésimo, 0,001, tá? E vamos pensar juntos aqui, só à luz da física desse problema, que a velocidade está aumentando e o tempo também, certo? Então, para esse delta igual a 0,001, vai existir um valor da velocidade a partir do qual todos os que vêm depois dele
satisfazem essa desigualdade. Módulo de V menos 80 menor do que 0,001? Eu não entendi, professor. Ó, eu vou... Não tá mostrando não, professor. Aí, mostrou agora. Eu vou fazer aqui o... Acho que aqui, ó. Vou mudar um pouquinho o meu problema. Vou botar aqui T. Que o T não me interessa. O que me interessa é o V. Então, eu vou botar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Só que agora eu vou mudar meu problema, só para ficar mais fácil da gente entender. Vamos imaginar a seguinte sequência para a velocidade. Vou botar aqui um delta. Para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu quero que a velocidade vá para 80. Então aqui eu tenho 70, 79. Certo? Então, 80 menos 70, 10. 80 menos 79, 1. 80 menos 79,9, 0,1. Aí, ó, eu vou imaginar um infinitésimo igual a 0,01. Ou seja, eu quero que V menos 80 em módulo seja menor do que... Você consegue olhar nessa tabela aí e ver algum valor de V para o qual todos os que vêm depois dele tem uma diferença para 80 inferior a 0,001? A partir do quinto. Do quinto para frente. Isso. Agora, do quinto para frente, todos, sem exceção, têm uma diferença inferior a 0,001? Sim. 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 E se eu disser que eu não quero mais agora 0,001? Eu quero 0,0001. Vai ter um valor de V a partir do qual Do sexto. todos os que vêm depois. E se eu diminuir mais ainda aquele delta ali, vai ter um valor de V a partir do qual todos os que vêm depois vão ter uma diferença menor do que o delta que eu imaginei? Sim. Vai. Sempre vai ter. Isso vai ser verdadeiro para qualquer delta? Qualquer delta que seja menor, né? Qualquer não, né? Depende. Sim, para Você qualquer imagina delta que dentro desse delta- exemplo, ele vale. Claro, pô. Se a velocidade está sempre aumentando,
Se a velocidade aumentasse e diminuísse, aí ia ser o samba do crioulo doido. Aí sim você tem razão que nunca ia, não necessariamente ia ter um delta. Mas do jeito que a velocidade vai, que está sempre aumentando, qualquer delta que eu imaginar. Aí se for um delta 0,00000000000000000, amigo, tem. Lá no raio que o parta, é o T1000. Mas vai ter um. Aí se for 0,1 com 500 zeros, tem. Vai ser em T igual a 500. Vai acontecer, a partir daí tudo vai ser menor. Aí se for não sei quanto, também. Qualquer que seja o delta que eu imaginar. Então, se isso é válido para qualquer delta, então V tende a 80. O limite de V é 80. E ponto final, acabou. Certo? O que não acontece naquele exemplo da chave liga-desliga. Tá? Professor, só uma pergunta. Isso aí vale para qualquer delta real maior que zero, não é isso? Isso. O delta tem que ser diferente de zero e positivo. Exatamente. Ok. Tá? Então aqui vou trocar a cor, ó. Aqui vem o meu sinal. À esquerda ele vem assim. E à direita ele está assim, ó. Então, é o que eu falei, ó. Eu estou diminuindo esse delta aqui da variável t, ou seja, t está tendendo a zero, mas S não está. Por quê? Porque para qualquer delta daqui, não existe, aliás, um delta que faça S se aproximar de coisa alguma. No máximo, se eu me aproximar só por um lado. Mas isso não é assim que a variável tem que ser livre. Eu não posso pensar, por exemplo, nesse exemplo da velocidade, ele está se aproximando de 80 por baixo. Mas quando eu digo que uma variável tende a L ou tende a B, é de qualquer forma. Só por baixo, só por cima ou oscilando, tanto faz. O que importa é que ele tende a L. Então eu não posso amarrar. E no caso desse S daí, ó, eu não consigo diminuir o intervalo de 1. O menor intervalo que eu consigo é 1. E é justamente por isso que uma variável não pode ter dois limites. Porque eu não posso afirmar para o mesmo valor de delta que x menos a em módulo é menor do que delta, mas ao mesmo tempo x menos b também é menor do que delta. Isso é impossível. Ou ela se aproxima de A ou se aproxima de B. Então, daqui eu deduzo que essa variável não pode ter dois limites. Se tem dois limites, é porque não existe o limite. Certo? Então, se eu me aproximo aqui pela direita, ele tende a 1. Se eu me aproximo pela esquerda, tende a 0. Não pode ter dois limites, porque ou se aproxima de 1, ou se aproxima de 0. Como se aproxima pela esquerda de 1 e pela direita do outro, então eu digo que essa variável aqui não tem limite quando x tende a 0. Porque para eu mostrar que ele tende a 1, eu tenho que mostrar que ele está se aproximando de 1. E isso só é válido quando eu aproximo t de 0 pela direita. E o S se aproxima de 0 quando t tende a 0 pela esquerda.
Mas se t tender a zero oscilando, aí vai ter dois limites, e não pode ter dois limites. Ok. Professor, o senhor teve muito trabalho aí, mas eu consegui entender agora. Porque eu não posso amarrar a forma como x tende a b. Não posso. Tem que ser qualquer. Tem que ser uma forma qualquer. Ou seja, se x tende a b, ele tende a b tanto à esquerda quanto à direita, como dançando. Então, eu não posso amarrar. E no caso desse exemplo aí, por isso que eu não gosto de falar de limite que não existe de função na primeira aula, que geralmente dá um nó na cabeça de vocês. Então, essa foi uma lição aprendida. No próximo semestre, eu não falarei. Mais fácil vocês entenderem primeiro quando tende, para depois entender os exemplos que não tendem. Mas antes da gente falar antes da gente falar das propriedades do limite, eu quero que vocês fiquem com essa mensagem aqui, ó, que uma grandeza não pode ter dois limites. Só pode ter um limite. Se tem dois, é porque não tem nenhum. Alibé? Oi. Oi. Tá bom? Oi, tô aqui. Ah, tá. Aqui tinha ficado mudo. Posso avançar, pessoal? Pode. Sim, pode sim. Olha só. Vocês vão ter que assumir um compromisso comigo, tá? Porque são 9h43 agora. Daqui a pouco, quando der 10 horas, vai acabar a nossa aula, tá? Vocês vão assumir o compromisso comigo que se eu não conseguir apresentar as 7 propriedades, vocês vão entrar lá no Google Sala de Aula e vão assistir o vídeo que está lá, sobre as propriedades dos limites. Tá bom? Beleza. Certo, professor. Ok. Então, vamos lá. Então, P1. Limite de uma constante. Sempre de limite de função, tá? Então, agora estamos falando de limite de uma constante. Então, limite quando x tende a b de uma constante é igual a esta constante, qualquer que seja b pertencente aos reais. Então, foi como eu disse ali, ó. Yx. Constante. Se x tender a 1, y tende a c? Pergunta. Sim. Se x tender a 2, y tende a c? Também. Sim. Se x tender a 10, y tende a c? Sim. Sim. Então, Sim. a nossa primeira propriedade é essa. O limite de uma constante é a própria constante, independente desse valor que aparece aqui, ó. Então é como se eu dissesse, limite quando x tende a 1 de 5 é igual a 5. Limite quando x tende a menos 10 de 5 é igual a 5.
limite quando x tende a 8 de 5 é igual a 5. Certo? Então, o limite de uma constante é a própria constante. Algum mistério nisso aí? Não. Não, professor. Beleza. P2. Limite do produto de uma constante por uma função. Tá? Então, hipótese. Hipótese. Limite quando x tende a b de f de x é igual a L. Então, eu estou admitindo que esse limite eu conheço e é igual a L. Tá? Tudo bem? Então, meu ponto de partida é um dado que eu conheço. Limite quando x tende a b de f de x é igual a L. Tá certo? Certo. Então, o limite quando x tende a b de c constante multiplicado por f de x é igual a c vezes L. Ou seja, o limite de uma constante vezes uma função é a constante multiplicada pelo limite da função. Tá? Ok. Esse exemplo. Alguém me responde aqui, ó. Limite quando x tende a 2 de x é igual a quanto? 2. 2. Certo? Não resta dúvida. A informação já está aqui, ó. E é como eu falei, isso aqui não está em discussão. Se eu afirmo que x tende a 2, é porque isso é verdade. O que eu não sei é o que acontece aqui do lado direito. Mas aqui, limite quando x tende a 2 de x é 2. Então, o limite quando x tende a 2 de 3x é igual a 3 vezes 2 é igual a 6. Beleza? Beleza. Tranquilo. A propriedade é a soma P3 limite da soma de funções. Hipótese. Limite quando x tende a b de f de x é L. E limite quando x tende a b de g de x é igual a m. Então, o limite quando x tende a b da soma de f mais g é igual a L mais M. Ou seja, o limite da soma de duas funções é a soma dos limites dessas duas funções. Ô, professor? Pois não? Mas para que essa soma possa ocorrer, x tem que tender ao mesmo nos dois casos, não é isso? Claro. Claro, aqui, ó, x tende a b
E aqui também tende a B. Entendi. Certo? Então, exemplo. Limite quando x tende a 2 de 3x mais 5. Eu vi que esse limite aqui dá 6 e esse aqui dá 5. Então, isso é 6 mais 5, que é igual a 11. Ok. Beleza. Tá, agora tem agora molinho, molinho. Já vai engrossar. Brincadeira. P4. Limite. Ah, sim, uma coisa importante sobre a P3 é o seguinte, pessoal. A P3 é extensível. Essa propriedade é extensível a qualquer número de parcelas. Tá? Ou seja, qualquer número de funções sendo somadas. Tá? Se eu tivesse 3 funções, por exemplo, f tende a L, g tende a M e h tende a N, então o limite de f mais g mais h ia ser L mais M mais N. Tá bom? Uhum. Esse 5, no caso, então, seria o g de x. Oi? Do exemplo anterior aí. Esse 5, isso. O 5 seria o g de x. Valeu. O x seria o f. O f, beleza. Tá? P4. Limite do produto de duas funções. Então, nas mesmas condições da propriedade anterior. Ou seja, se o limite de f é igual a L e o limite de g é igual a M, então o limite, quando x tende a B, de f de x multiplicado por g de x é igual a L multiplicado por M. E essa propriedade também é extensível a qualquer número de fatores. Ou seja, posso ter 3 funções sendo multiplicadas, 4, 5, desde que o número de fatores seja finito. Tá? Então, um exemplo. Limite quando x tende a 2 de cinco x é igual ao limite quando x tende a 2 de 5 multiplicado pelo limite quando x tende a 2 de x, que é igual a 5 vezes 2, que é igual a 10. Beleza? Beleza. Tá me ouvindo? Sim, professor. Professor, só um momentinho, por favor. Pois não. Pode falar. Só para explicar.
esse último exemplo, por favor, de novo. Porque eu estou falando de... Eu posso dar um outro exemplo também, né? Mas vamos lá, vamos nesse mesmo. Estou falando do produto de duas funções. Uma função seria f de x igual a 5, pô, eu habilitei a borracha ali sem querer. F de x igual a 5 e g de x igual a x. Então aqui eu posso aplicar tanto essa P4, como posso aplicar a P2, que é de constante vezes função, né? Então, nessa daqui, eu estou dizendo que o limite do produto de duas funções é igual ao produto dos limites dessas duas funções. No caso, porque 5 é f de x e x é g de x, não é isso? Isso. Tá. Isso mesmo. Beleza. Então, o limite de 5 é 5, o limite de x é 2, logo 5 vezes 2, 10. Certo? Professor? Só para esclarecer mesmo, só para confirmar, para não ficar na dúvida. No caso, esse limite de 5 de x com x tendendo a 2 seria, no caso, que 5 de x tende a 10, mas ele também nunca alcança 10, não é isso? Nesse caso é. Porque x se aproxima de 2, mas nunca é igual a 2. Então, y se aproxima de 10, mas nunca será igual a 10 nesse caso. Ok. A única exceção é a função constante, né? Que a y vai ser igual a c mesmo. Tá bom? Ok. O limite quando x tendendo a 2, ele de 5, perdão, ele é porque ele é uma constante, não é? Por isso que ele continua sendo 5. Isso mesmo. Tá, certo. É a primeira propriedade. Limite de constante é a própria constante. Perfeito. Obrigado, professor. Tá bom? Então eu vou dar uma apagadinha aqui. Apesar de faltar 2 minutos só para o fim da aula, eu acho que a gente vai conseguir. Porque são todas propriedades bem tranquilas, né? Então vamos lá. P5. Quociente. Então ainda, admitindo que o limite, quando x tende a b, de f de x é igual a L, e o limite, quando x tende a b, de g de x é igual a m, então o limite, quando x tende a b, de f de x dividido por g de x é igual a L sobre M, desde que M seja diferente de 0. Certo? Beleza. Então. Perfeito. A aula está sendo gravada, né? Tá. Ótimo. Então aqui eu tenho um exemplo. Limite quando x tende a 5 de x dividido por x mais 2. Então isso é o quociente dos limites. Está em cima limite quando x tende a 5 de x e embaixo limite quando x tende a 5 de x mais 2. Então, isto é, pela propriedade aqui que a gente viu, ó, x tende a 5, então o numerador tende a 5. E o denominador, pela P3, que é a da soma, é 5 mais 2, 7. Portanto, esse limite é igual a 5 sétimos. Tá bom? Então, daqui a 2 aulas, a gente vai gastar um tempo aí nos limites polinomiais,
quando m é igual a zero. Aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer quando m é igual a zero. Tá bom? Isso pro P5. Certo. Ok. Oi? Isso que o senhor está falando é pro P5. É pro P5, exatamente. Agora P6. Limite de uma potência. Então, n pertence a R é uma constante real. Então, se o limite quando x tende a b de f de x é igual a L, então o limite quando x tende a b de f de x elevado a n é igual a L elevado a n. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. Limite quando x tende a 2 de x ao cubo é igual ao limite quando x tende a 2 de x, isso elevado ao cubo, que é 2 ao cubo, que é igual a 8. Beleza? Então agora só falta a última. Professor, você espera só um momentinho, só para eu ver aqui, só para analisar aqui de novo o P6, por favor, rapidinho. Como é que é? Não entendi. É só para eu pegar o exemplo aqui rapidinho, só para eu entender. Pronto, entendi sim. Beleza. Então agora vamos ver logo a última, que é a limite de um radical. Então aqui P7 radical, ou seja, raízes, quadrada, cúbica, etc. Novamente, n pertencente a R e o limite quando x tende a b de f de x é igual a L. Então, o limite quando x tende a b da raiz enésima de f de x é a raiz enésima de L. Tá? Então, nosso exemplo, limite quando x tende a 4 da raiz quadrada de x é a raiz quadrada do limite quando x tende a 4 de x, que é a raiz de 4, que é igual a 2. Tá? Então vejam que nenhuma dessas propriedades tem um resultado esquisito. Certo? Certo. Então, à medida que o nosso curso for avançando, a gente vai ver até a primeira prova, né? Nós vamos ver várias indeterminações, que a partir da próxima aula, ou talvez a outra aula, nós vamos tomar contato com isso e vamos
descascando esse abacaxi aí. Professor. Ok. Certo, professor. Caribe. Quem quiser, Tá ok. as pessoas que não tiverem dúvida podem sair, tá bom? Ok. Quem Boa tiver noite, então. dúvida pode ficar. Ô, professor, Alô? só para confirmar, esse link da aula de hoje vai ser o link para todas as aulas, não é isso? Com o senhor, no caso. Para todas, inclusive para o plantão pedagógico, como eu falei. Certo, obrigado. Tá bom? Professor, onde Boa noite a todos. eu encontro essa aula gravada? Lá no